Olá! Nesse vídeo da aula do curso de Matemática do Ensino Médio, nós vamos compreender o que é função e o que não é função, analisando os gráficos. Ou seja, eu vou dar alguns gráficos aqui, a gente vai bater o olho, e só de bater o olho a gente vai ser capaz de dizer se aquele gráfico representa uma função ou se ele não representa uma função. Quer saber então como é que é isso? Vem comigo! Ora, aqui é o seguinte, ó, gráficos de funções ou não funções, né? Pode ser função ou pode não ser. Vamos analisar aqui. O que está pedindo aqui é o seguinte, a gente vai fazer essa aula com base nesses 4 exemplozinhos aí, tá? É o seguinte, determine se os gráficos abaixo representam ou não uma função. Então pode ser que ele seja função, pode ser que não seja. Você é capaz de dizer? Não. Beleza, então fica aí que você vai entender até o final do vídeo. É muito fácil, muito simples. É o seguinte, olha só. Esse primeiro gráfico aqui, ó. Se eu der um valor para o x aqui, digamos x1, eu vou obter um correspondente aqui nele, ó, esse pontinho aqui, vai ter uma imagem aqui, y1, digamos. Então, o domínio x1 e a imagem y1. É ou não é? O x1 pertence ao domínio, você lembra muito bem aí do que é domínio e o que é imagem, né? O domínio são todos os valores ali que o x pode assumir, nesse eixo horizontal aqui, né? Então você percebe que o domínio dessa função aqui são todos os valores x maiores do que zero, todos os números reais maiores do que zero ali, né? Que o x pode assumir, certo? E a imagem? A imagem aqui, ó, vai ser todos também os números reais maiores do que zero, só que nesse caso são os valores do y. Então nesse gráfico aqui é isso que acontece, mas eu não estou falando de domínio de imagem, a gente está determinando só se é função ou se não é. Então olha só, aqui, ó, se eu determinar um outro valor, x2, eu vou obter esse ponto aqui nessa função, no gráfico, né, que vai ter uma determinada imagem aqui, y2. E sempre que eu fizer isso, sempre que eu pegar um valor x ali e jogar, rebater no gráfico ali, né, até onde ele encosta no gráfico aqui, né, e depois encontrar a sua imagem, isso nunca vai dar, por exemplo, nunca vou ter um mesmo x com duas imagens, concorda comigo? Esse valor aqui, digamos um valor aqui agora assim, né? Esse valor aqui, ele não vai ter nunca duas imagens, vai ter uma única imagem aqui, né? Que é a definição de função. Né? O que é uma função? Vamos analisar aqui o gráfico, esse gráfico aqui através de um diagrama de Venn. Vai ficar da seguinte maneira, vou fazer de azul mesmo, né? Então digamos aqui, ó, que eu tenha esse conjunto do domínio e esse conjunto aqui, ó, que é o contradomínio. Sempre que eu pegar um valor xn aqui, qualquer, dentro do domínio, beleza? Eu vou ter um valor yn ali qualquer, e esse valor yn vai ser único para aquele elemento do domínio. Então, esse aqui daqui do domínio, ó, fazer de amarelo, vai sair uma única flecha que vai conectar o elemento do domínio no elemento do contradomínio. Uma única flecha. Se saíssem duas de um mesmo elemento do domínio aqui, né, para um outro elemento y qualquer na imagem, não seria função. Tá claro? Então só é função quando parte uma única flecha. Quando para cada x ali do domínio, a cada x daquele ali tem uma única imagem lá no contradomínio. Tá claro então? Então, nesse caso aqui, ó, é função. É função nesse caso. Tranquilo, né? Depois a gente vai ver melhor por que é função e o que não é através de um macetinho aí bem rápido, bem prático. Na letra B aqui, ó, na letra B, digamos que eu queira dar um elemento x1 aqui, por aqui assim, né? Aqui assim. x1. Onde vai ser a imagem aqui do x1? Ó, tá bem aqui, né? O y1 vai estar aqui, né? E aí você percebe que a imagem desse x1 aqui é única, beleza? Então, suspeito que seja função. Porém, se eu pegar um x2 aqui assim, mais ou menos, repara que esse x2 aqui, ó, ele vai ter essa imagem, y2 aqui, e essa outra imagem aqui embaixo, ó. Olha aí. Tem até que colocar mais aqui o gráfico aqui para baixo, né? Então aqui eu teria um y'2, digamos. Então esse x2 ele tem duas imagens. E aí, como eu falei ali em cima, não é função. Só é função se o elemento x ali tiver uma única imagem. Não tem problema, por exemplo, olha só, é que vai ser o caso da letra C, tá? Aqui na letra C, no caso, uma imagem vai ter dois elementos do domínio. Isso pode. Agora aqui, ó, não pode. Um elemento do domínio não pode ter duas imagens, não pode partir duas flechas ali, né? Se eu tiver aqui, ó, novamente, domínio,
e aqui o contradomínio, o que está acontecendo ali é que alguns valores do x ali, na verdade muitos, né? Se eu pegar o xn aqui, ó, tá partindo duas flechas para elementos lá do contradomínio. Duas flechas. Olha, tem aqui, ó, tem essa imagem em cima e tem essa imagem aqui embaixo. Então, o círculo, tá? Ou melhor, a circunferência, que é o resultado desse gráfico aqui, não representa uma função. Então, vou colocar aqui, ó, não é função. Tá claro, então? Então, o exemplo da letra A é função, porque parte uma única flecha. Essa flecha aqui, no caso, não existe. Foi só para explicação, né? Parte uma única flecha, então é função. Aqui, partem duas flechas desse elemento aqui, né? Então, não é função. Tá claro, né? Então, traduzimos aqui do gráfico para um diagrama de Venn, que fica mais fácil visualizar isso. Quando um elemento do domínio vê duas imagens, ele tá bêbado. E aí, não é função. Não é legal ser bêbado numa função, se olhar no espelho e ver duas imagens. É ou não é? Então, olha só, a letra C. A letra C aqui, ó, se eu pegar um elemento aqui, x1, e um elemento aqui assim, x2, repara o seguinte, repara que a imagem desse x1 aqui, ó, vai ser um elemento aqui, y1, beleza? E a imagem do x2 vai ser esse próprio elemento x1 aqui, ou melhor, y1 aqui, certo? Mas aqui é o seguinte, repara que aqui isso pode acontecer. Eu vou ter aqui no caso do diagrama de Venn a seguinte representação, ó. Domínio, contradomínio. Aqui eu vou ter dois elementos, x1, x2, que vão ter ali uma mesma imagem y1. Concorda comigo? Então olha só, então vai sair uma flecha daqui, sai uma flecha daqui. Só que você repara o seguinte, sai uma única flecha de cada elemento do domínio. Não importa se a flecha dos elementos do domínio chegam em um único elemento no contradomínio. Isso pode, tá liberado. É como se fossem irmãos gêmeos. Ou seja, o x1 se olha no espelho e vê a imagem y1. Aí depois o x2 se olha no espelho e vê a mesma imagem y1. É como se fossem irmãos gêmeos completamente idênticos. Beleza? Tá claro? Então, ser irmão gêmeo pode. Ser bêbado não pode. Não beba antes de trabalhar com função. Então, se você se olhar no espelho e vir duas imagens, tá errado, não é função. Se você se olhar no espelho e dois elementos do domínio ali, se olharem no espelho e virem uma única imagem, aí tá certo, são irmãos gêmeos, pode ser função. Então, no caso da letra C aqui, ó, é função. Beleza? Eu continuo tendo aqui uma única imagem para cada elemento do domínio. Tá claro? Apesar dessa imagem aqui ser igual para dois elementos do domínio diferente, mas como eu falei, isso aí pode. Beleza, né? E aqui na letra D? Na letra D, eu peguei essa mesma parábola aqui, né? Estou considerando como uma parábola, e inverti, rotacionei essa parábola aqui, ó, 90 graus. Tá claro? Então, rotacionando 90 graus, deixa de ser função. Apesar daqui, olha só, se eu determinar um valor x1 aqui assim, né? Ele ter uma única imagem nesse pontinho aqui, que seria uma espécie de vértice dessa parábola rotacionada, y1, né? Aqui ele tem uma única imagem. Porém, se eu pegar um x2 aqui assim, ó, qualquer outro lugar dessa parábola, vai ter essa imagem aqui, olha aí, y2 aqui, né? E se eu vir aqui para cima também, se eu vier aqui para cima, vai ter uma outra imagem aqui, ó. Então, se olhou no espelho, viu duas imagens, então você já sabe, aquele x2 ali tá bêbado, andou tomando uns goróis, então não é função. Se olhou no espelho, viu duas imagens diferentes, não é função, nesse caso não serve. E aí é o seguinte, para você saber se um gráfico é uma função ou não, você pode muito bem fazer o teste aí de uma reta que é perpendicular ao eixo do x, ou seja, o teste da reta vertical. Se essa reta vertical aí cortar o gráfico em dois lugares diferentes, como nós fizemos aqui, né, ó, se eu traçar uma reta aqui assim, ó, corta o gráfico em dois pontos, ó, aqui e aqui. Se eu traçar uma reta aqui, ó, ela corta o gráfico em dois pontos aqui e aqui. Agora, se eu traçar uma reta vertical nesse gráfico aqui, ela não vai cortar em dois pontos, corta em um único ponto, olha aí. Outra reta vertical aqui, ó, vai cortar em um único ponto, ela nunca vai interceptar o gráfico em dois pontos diferentes. Então, se a reta vertical que você traçar cortar o gráfico em dois pontos diferentes, não é função.
Porque exatamente pelo que eu expliquei, né? No caso ali, vai ter duas imagens para um mesmo elemento do domínio, aí não pode. Tá claro? Agora, se você traçar essa reta vertical, como no caso aqui da parábola normal aqui, né? Essa parábola aqui que não está rotacionada, ó. Eu traço várias retas verticais aqui, ó. E essas retas só tocam o gráfico num único ponto. Então, isso daqui é função. Beleza? Tranquilo, né? Não é complicado de entender. Repara que aqui no círculo, a reta vertical vai cortar em dois pontos diferentes. E aí, por isso também não vai ser função. Então você pode muito bem executar esse teste, que vai sempre dar certo para você na hora de verificar aí, através de um gráfico, batendo o olho, sabendo se aquele gráfico representa ou não uma função. Beleza? Então esse conceito aí é importante ser entendido para a gente compreender mais aprofundadamente, né, o que é o que não é função. Então a gente se vê nos próximos vídeos do curso de matemática do ensino médio. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele seu gostei aqui, professor Rafael Procopio, para ajudar o trabalho do professor. A gente se vê nos próximos vídeos do Matemática Rio. Grande abraço. Tchau, tchau.